Oi, alunos, tudo bem com vocês? Estou fazendo aqui mais um vídeo. Agora, essa semana é um vídeo de devolutiva do roteiro 1 que vocês fizeram na primeira semana que a gente voltou, né, aí aos trabalhos, né, em home office. E também ele já vai servir como uma ajuda para a AP, certo? Então, no mesmo esquema dos outros vídeos, copiem tudo no caderno. Isso aqui é como se fosse a nossa aula, tá? Para esclarecer dúvidas, tá? De vocês. Então, gente, as habilidades que eu vou tratar aqui são habilidades relacionadas com grandezas diretamente e inversamente proporcionais e escala de mapas, certo? Então, são essas duas habilidades aqui, a MA7 e a MA8, tá? E eu vou fazer a correção daqueles exercícios já explicando um pouquinho do conteúdo, tá? Então, o primeiro exercício que tinha lá no roteiro 1, né, que vocês fizeram, era esse daqui. Observe a figura abaixo, que representam, respectivamente, uma casa e sua planta baixa com suas medidas. Se os 20 centímetros de comprimento da planta equivalem a 5 metros de comprimento da casa e os 14 centímetros de largura equivalem a 3,5 metros de largura da casa, qual a escala utilizada na planta? Aí tem uma dica, ó, monte frações e faça simplificações. Então, primeira coisa, gente, o que a gente entender o que é uma escala? Uma escala é o que vai relacionar a medida do mapa com a medida real. E ele dá essas informações aqui. Ele fala lá, né, do comprimento da planta, que 20 centímetros na planta equivalem a 5 metros reais, né, na vida real, da casa real. E que 14 centímetros da planta equivalem a 3,5 metros real. Então, vamos montar primeiro aqui, ó, a primeira comparação que ele faz é dos 20 centímetros com 5 metros. Vamos montar essa fração. Então, tá aqui, ó, 20 centímetros equivalem a 5 metros. Só que daí, gente, eu não posso deixar assim, ó, centímetro misturado com metro, eu tenho que transformar tudo isso daqui na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar essa medida aqui, que está em metros, em centímetros. Aí entra um conteúdo que eu tenho que saber lá do 5º ano, do 6º ano, que é a transformação de unidades, né? De medida. O que eu tenho que lembrar? Que 1 metro é 100 centímetros. É a mesma coisa. Então, logo, se 1 metro é 100, 5 metros serão 500, né? É só multiplicar por 100. Aí pronto, agora eu tenho, ó, 20 centímetros equivalem a 500 centímetros. Porém, pessoal, a gente pode simplificar essa fração. Como? Eu posso dividir tanto a parte de cima quanto a de baixo por 20, certo? 20 dividido por 20 dá 1 e 500 dividido por 20 dá 25. Então, essa aqui é a nossa escala que a gente pode escrever dessa maneira, ó. 1, 2 pontos, 25, que significa que 1 centímetro do mapa equivale a 25 centímetros da realidade. Isso que é a escala desta planta. Gente, da mesma forma, eu tenho a outra comparação da largura, né? Ele fala que 14 centímetros equivalem a 3,5 metros, né? 14 centímetros do mapa equivalem a 3,5 metros da realidade. Montei a fração da mesma maneira aqui, ó. 14 centímetros equivale a 3,5 metros. Transformei os metros em centímetros, né? Para deixar a mesma unidade de medida. Só multiplicar por 100, né? Dá 350. Simplifiquei a fração. Eu dividi toda ela por 14. 14 dividido por 14 dá 1. E 350 dividido por 14 dá 25. Novamente, ó, 1 centímetro do mapa equivale a 20 centímetros da realidade. Ah, Pro, precisava ter feito as duas? Não, né? Porque o mapa ele tem que ser proporcional à realidade. Então, se eu fizesse só o do comprimento, já me daria a resposta. Ou se eu fizesse só da largura, também já me daria a resposta. Mas eu fiz para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá agora para o exercício 2. Novamente, um exercício de escala. Tá? Então, vamos lá. Ó. Nesta representação de um mapa do tesouro, a distância entre o ponto de partida e de chegada tem 15 centímetros. Então, no mapa, gente, tem 15 centímetros, tá? Então, imagina que você está com o mapa na sua mão e essa distância tem 15 centímetros. Sabendo que a escala é de 1, 2 pontos, 1 milhão. A gente vai falar assim, ó, 1 para 1 milhão. Qual a distância que se deve navegar na vida real, lógico, né? Se eu estou navegando, eu quero saber na realidade, para eu chegar no tesouro.
Aí tem umas dicas aqui, ó, né? O que significa a escala 1 para 1 milhão? Significa que 1 centímetro do mapa equivale a 1 milhão de centímetros da realidade. E eu tenho que lembrar de algumas coisas para conseguir resolver esse exercício, né? Que 1 metro é 100 centímetros, 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Aí ele fala que use regra de 3, né? Para fazer as transformações. Eu não vou usar, gente, mas dá para fazer da mesma maneira, tá? Então, vamos começar a pensar na medida aqui do mapa, que ele falou que é 15 centímetros. Mas, se ele falou que 1 centímetro do mapa equivale a 1 milhão da realidade, logo, né, gente, 15 centímetros vai ser 15 milhões, tá aqui. Só que, gente, eu não vou deixar uma medida com tantos algarismos, né? Olha só quantos zeros tem aqui, tem 6 zeros. Eu vou tentar diminuir, né? Vamos transformar esses centímetros em quilômetros. Então, para transformar isso aqui em quilômetros, primeiro eu vou transformar em metros, né? Então, eu tenho aqui 15 milhões de centímetros. O que eu tenho que lembrar? Que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu pegar essa medida e dividir por 100, eu vou descobrir ela em metros. Para dividir por 100, gente, ó, como a gente tem muitos zeros aqui no final, a gente só vai cortar zeros, né? Dividir por 100 é a mesma coisa que cortar 2 zeros, porque 100 tem 2 zeros. Então, cortando 2 zeros aqui, virou 150 mil. Ou seja, 15 centímetros equivale a 150 mil metros. Ainda tem muito zero, gente. Vou tentar transformar em quilômetros. Para isso, eu tenho que lembrar, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Ou seja, eu tenho que dividir esse valor por 1.000. 1.000 tem 3 zeros, então basta eu cortar 3 zeros aqui, né? O que sobra? 150. Ou seja, na realidade, né, essa distância aqui tem 150 quilômetros. E essa é a resposta final. Não é tão difícil, né, gente? Aí, o exercício 3, gente, começa a tratar de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. É um tema que vocês também já aprenderam, tá? E vocês têm que perceber, ao ler o exercício, se é uma situação que trata de uma grandeza diretamente proporcional ou se é uma situação que trata de uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então, vamos ler aqui o exercício 3 e pensar juntos. Se é direta, pessoal, as duas grandezas vão crescer ou diminuir juntas. Se é inversa, ó, a palavra inversa, uma cresce e outra diminui, né? Então, vamos ver o que acontece no exercício 3. Ó, em uma campanha de vacinação, 350 frascos de vacina permitiram vacinar 1.225 crianças. A secretária de Saúde do Estado informou que receberão mais 150 frascos. Neste caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas com esse novo lote? Então, gente, 350 frascos vacinam 1.225 crianças. Eu diminui a quantidade de frascos, ou seja, a quantidade de crianças também vai diminuir. Ó, as duas grandezas, frascos e crianças, estão diminuindo. Então, o que a gente tem aqui? Uma grandeza diretamente proporcional. Como a gente vai resolver esse caso? A gente vai usar a regra de 3 simples, né? Multiplicação em cruz normal, tá? Para isso, a gente tem que montar duas frações de comparação, certo? Então, eu vou comparar primeiro aqui, ó. 350 frascos servem para 1.225 crianças. Então, tá aqui, ó. 350 frascos, 1.225 crianças. 150 frascos vai ser para quantas crianças, né? Eu vou chamar de X, eu quero descobrir essa quantidade de crianças. Então, tá aqui, ó. 150 equivalem a X crianças. E presta atenção, gente, ó. A primeira fração, ó, que tá aqui, ó, refere-se a frascos de vacina, né? E aqui, ó, a segunda fração, a quantidade de crianças. Então, vou resolver uma regra de 3 normal, porque a gente viu que é diretamente proporcional. Então, ó, o x multiplica o 350, o 150 ao 1.225 tá aqui. Faz a multiplicação, ó, deu 183.750. Aí, o 350, né, vai passar dividindo lá em forma de fração. E o resultado final, ó, 525, né? Quando eu fiz a divisão aqui, 525. Ou seja, 150 frascos de vacina vão servir para 525 crianças. Tudo bem? Essa é a resposta final. Vamos continuar aqui.
Aí, gente, exercício 4, tá? De novo, a gente tem que ler o enunciado e analisar se a situação é uma situação direta ou inversamente proporcional, beleza? Então, vamos lá. Em uma receita de bolo, que serve 5 pessoas, utilizamos 2/5 de xícara de óleo. E para fazer um bolo que serve 25 pessoas, quantas xícaras de óleo iremos utilizar? De novo, gente, a gente tem que ver, né? Se para 5 pessoas eu utilizo essa quantidade de xícaras. Se eu aumentei o número de pessoas que eu quero, né, servir o meu bolo, vai aumentar a quantidade de xícaras. Então, ó, as duas grandezas aumentam. Ó, pessoas aumenta, a quantidade de xícara aumenta também. Então, a gente tem uma situação diretamente proporcional aqui. Ai, professora, mas tem uma fração, eu me desesperei, tem esse 2/5 aí. Calma. Vamos montar, né, as frações e fazer a regra de 3 para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, primeiro eu vou ver que 5 pessoas, né, para 5 pessoas eu utilizo 2/5 de xícara de óleo. Para 25 pessoas é o que eu quero descobrir, né? Quantas xícaras de óleo eu vou utilizar. E perceba novamente, ó, a primeira fração se refere à quantidade de pessoas que eu quero servir, e essa outra fração que ficou gigantesca aqui, ficou feia pra caramba, se refere à quantidade de xícaras de óleo. Vamos fazer a regra de 3 e vamos ver o que vai acontecer, ó. Então, ó, x vezes 5, 5x, aí 25 vezes 2/5, tá aqui. Gente, se eu olhar, ó, esse 25, eu posso cancelar com esse 5, né? Como? Basta dividir. Quanto que é 25 dividido por 5? 5, ó, esse 5 aqui é a resposta. Perceba que todo o resto eu copiei. O 2 que estava aqui, ó, ele não sumiu, ele continuou. Só o 25 e esse daqui, esse 5, a gente cancelou, né? Que a gente fez uma divisão, não é que cancelou, a gente fez uma divisão, né? Deu 5 aqui. O 5x eu abaixei. Aí eu vou fazer 5 vezes 2, né? Que dá 10. Passa esse 5 dividindo lá em forma de fração. 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, para 25 pessoas, né? Eu preciso utilizar 2 xícaras de óleo para fazer o meu bolo. Certo, gente? Então, ó, essas pegadinhas aqui com fração, gente, de novo, isso aqui é uma revisão, né? Vocês trabalharam fração no 6º, no 7º ano, né? Então, eu tô falando, né? Mas vocês têm que se habituar com esse tipo de situação. Vamos lá para o exercício 5. Vamos de novo ver que tipo de situação a gente tem aqui. Um livro foi publicado por uma editora contendo 240 páginas, com 40 linhas escritas em cada página. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, né, do livro, a editora começou a fornecer o livro com 48 linhas por página. Neste caso, quantas páginas terá o livro? Então vamos pensar. Eu tenho 40 linhas, né, numa página, na situação inicial. Então, eu tinha um livro com 240 páginas. Agora, eu aumentei a quantidade de linhas por página. Se eu aumento a quantidade de linhas por página, o que acontece com a quantidade de páginas? Diminui, né? Diminuindo as páginas, aí eu posso, né, deixar o livro mais barato. Ele vai ter menos páginas, né? Ele vai ser mais barato para eu confeccionar. Então, gente, você percebe que se eu aumento a quantidade de linhas, eu diminuo a quantidade de páginas? Olha, uma coisa aumenta, a outra diminui. Então, a gente tem uma situação inversa. Então, aqui a gente não pode usar a regra de 3 normal, a gente tem que usar a regra de 3 sem cruzar. Por quê? Porque é uma situação inversa. Uma coisa aumenta, a outra diminui, tá? Então, vamos colocar isso nas frações, né, de comparação, e vamos fazer a regra de 3 agora sem cruzar, sem cruzamento. Então, vamos lá. Na primeira situação, eu tinha 240 páginas e 40 linhas por páginas. Na segunda situação, eu quero descobrir a quantidade de páginas e eu tenho 48 linhas por página, né? De novo, ó, primeira fração, eu tenho aqui a quantidade de páginas do livro e na segunda fração, a quantidade de linhas por página, tá? Vamos multiplicar, ó, agora em linha reta, não vamos mais fazer a cruz, né? Então, o x vai multiplicar o 48 aqui e o 240 vai multiplicar o 40 aqui, ó, certo? Daí, multiplicando aqui, deu 9.600, o 48 passa dividindo em forma de fração, deu 200. Ou seja, se eu tiver 48 linhas por página, o meu livro vai ter 200 páginas, né? Ficou com menos
páginas do que na situação inicial aí que o problema nos mostra. Certo, gente? Então, vocês têm que perceber agora se o enunciado se trata de uma situação inversa ou direta, tá? Se é direta, as coisas crescem ou diminuem junto. Se ela é inversa, uma cresce, a outra diminui, tá? Vamos lá? Acho que tem mais um aqui, ó. Tem o último slide aqui, né? O último exercício. Vamos ler e ver o que acontece aqui, ó. Em uma pista de Fórmula 1, um dos carros correndo a 16 metros por segundo levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro carro que partiu junto ao primeiro correu com velocidade de 10 metros por segundo. Após dar uma volta, também uma volta na pista, né? Quanto tempo chegou depois? Então, a gente olha essa palavrinha depois aqui, ó. Quanto tempo ele chegou depois que o primeiro carro? Então, vamos ver aqui. Esse carro está indo mais rápido que o outro, né? Ele está a 16 metros por segundo, ele está indo mais rápido, né? Ele anda 16 metros em 1 segundo, isso que significa, né? Ele levou 80 segundos para dar a volta na pista. Esse está mais devagar. Então, me diz, se ele está indo mais devagar, gente, ele vai levar mais ou menos tempo para dar a volta na pista? Se ele está indo mais devagar, gente, ele vai levar mais tempo, não é isso? Então, olha só, a velocidade diminuiu. Ele foi, né, de 16, o outro carro está indo a 10. Porém, o tempo que ele vai demorar é maior. Então, uma coisa diminui, a outra aumenta. A gente tem aqui uma situação inversa, tá? Então, vamos colocar lá nas frações de comparação e a gente vai usar a regra de 3 sem cruzar. Então, o primeiro carro, ó, 16 metros por segundo em 80 segundos. O outro carro, 10 metros por segundo, e aí eu quero descobrir quanto tempo ele demorou, né? Então, ó, essa fração aqui se refere ao metro por segundo e essa fração ao tempo que os carros demoraram, né? Regra de 3 sem cruzar, ó. Vou fazer aqui primeiro 10 vezes x, né? 10x, 16 vezes 80, que deu 1.280, passou o 10 dividido lá em forma de fração, deu 128 segundos. Ou seja, o carro que está indo mais devagar, né, ele está indo a 10 metros por segundo, ele demorou 128 segundos para dar a volta nessa pista. Só que olha lá a pergunta, eu não quero saber quanto tempo ele demorou, eu quero saber quanto tempo ele chegou depois que o outro carro, né, o que demorou 80 segundos. Então, gente, eu tenho que fazer a continha de menos, né? 128 menos 80, 48 segundos, ou seja, o segundo carro, né, o que estava mais devagar, ele levou 48 segundos, né, depois do primeiro carro para dar a volta na pista. Parece pouco tempo, né, gente, 48 segundos, mas para uma Fórmula 1 é bastante, tá? Então, gente, esse foi a devolutiva do primeiro roteiro. Assistam para tirar dúvidas, é bom copiar no caderno, tentar fazer sem olhar depois, né, lembrar como que faz. É importante que vocês assistam essas aulas, porque vocês estão acostumados com a minha explicação, tá? E é isso aí, gente. Obrigada. Vamos parar aqui. Até a próxima.